Queria agora aproveitar, né, e chamar o Dr. Matheus Gonçalves, que é professor da PUC e representante da Federação Quilombola do Estado de Minas Gerais, em Golo. Bom, boa noite a todos e todas. Eu vou falar daqui também, né? E aí, assim, eu vou tentar traçar um cenário que me parece representar a realidade. Eu acho que os nossos inimigos são muito maiores do que aparentam ser, sabe? Se fosse só o governo Zema, que já é muito, mas se fosse só ele, seria mais fácil. Mas, infelizmente, não é só o governo Zema, né? E aí eu queria deixar isso bem claro. Todo mundo aqui, de alguma forma, falou que a origem dos recursos para a construção do Rodoanel é o acordo. Mas ninguém contou a história de como esse acordo foi feito, né? Então, esse acordo contou com a conivência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Então, no meio do processo de reparação, cujo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública haviam prometido que não sentariam com a Vale para fazer qualquer acordo, para que a tragédia de Mariana, porque a tragédia de Mariana é o rompimento da barragem e todo o processo de reparação que constantemente revitimiza as pessoas, que isso não aconteceria em Brumadinho. Não passou 6 meses, o Ministério Público e a Defensoria Pública estavam sentados com a Vale, sem nenhuma participação dos atingidos, para fazer um acordo, né? Numa coisa que ninguém consegue explicar, o processo que estava em primeira instância foi avocado, eu nunca vi isso na minha vida, para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no gabinete do presidente, que decretou sigilo do processo. Ninguém tinha acesso. Sentavam o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, os advogados da Vale e os representantes do Estado. E, enquanto isso, os atingidos do lado de fora, eu estou mentindo? Os atingidos do lado de fora, pedindo, pelo amor de Deus, para participar, para ter pelo menos acesso à minuta, que a gente não conheceu. E a gente só conheceu depois que o tribunal já havia homologado. Então, eu quero dizer que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é um puxadinho do Poder Executivo. No Estado de Minas Gerais, o Poder Judiciário não é independente. No Estado de Minas Gerais, o Poder Judiciário é subserviente ao governador. No Estado de Minas Gerais, o Poder Judiciário não está comprometido com a promoção dos direitos humanos. E aí eu acho que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, órgão da Assembleia Legislativa que tem a competência para atuar e garantir o respeito aos direitos humanos, tem que pensar uma forma de como lidar com esse tribunal, que eu afirmo, é um tribunal racista. Eu afirmo como advogado da Federação Quilombola. Tirando alguns desembargadores que eu acho que não passam dos dedos da minha mão, todos os outros são racistas, subservientes ao governador, às mineradoras e à violação de direitos humanos. Mas o Ministério Público do Estado de Minas Gerais está a serviço das mineradoras. O maior escritório de advocacia de defesa de mineradoras no Estado de Minas Gerais se chama Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que traiu os atingidos. Fez um acordo na calada da noite, sem ninguém ter conhecimento desse acordo. E aí, no processo, e aí o João Pio está aqui, né, antes da federação ajuizar a ação na Justiça Federal, porque nós não acreditamos na Justiça do Estado, na Justiça Federal, o João Pio fez a revisão e falou, gente, não é só comunidade quilombola, não, são povos e comunidades tradicionais, e eu agradeço o João Pio para isso. Mas, João Pio, pasme, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais foi reduzido a um órgão de consultoria do governador do Estado, sabe por quê? Porque o Ministério Público emitiu um parecer falando que não era necessário fazer a consulta aos povos e comunidades tradicionais nesse momento do processo do Rodoanel. Eu te pergunto, eu acho que o Procurador-Geral de Justiça, o senhor Jarbas Soares Júnior, devia ser convocado pela Comissão de Direitos Humanos dessa casa para responder 2 perguntas. Primeiro, por que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais não se compromete com a efetivação dos direitos fundamentais das comunidades quilombolas, especialmente o direito à consulta? Porque a Convenção é claríssima. Quem lê o texto do artigo 6º da Convenção,
O texto do artigo 6º é o seguinte: os governos se comprometem a fazer a consulta aos povos e comunidades tradicionais toda vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas que possam afetá-los diretamente. Se o Estado prevê uma medida administrativa que possa afetar povos e comunidades tradicionais, ele tem que fazer a consulta. Então, a posição do Estado de Minas Gerais no processo, de que a consulta deve ser feita apenas no licenciamento ambiental, é uma afronta à Convenção 69 da OIT, e eu afirmo aqui, essa afronta foi assinada junta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que não tem nenhum compromisso com os direitos fundamentais, que não tem nenhum compromisso com o respeito aos povos e comunidades tradicionais do Estado de Minas Gerais. Então, veja, os nossos inimigos são muito maiores. Quando a gente teve ciência do acordo, o acordo é uma coisa inacreditável. O acordo trata o Estado como vítima. 60% dos recursos de indenização e reparação vão para o Estado. Mas eu me pergunto, o Estado não tem nenhuma responsabilidade no que aconteceu? O Estado não concedeu licença ambiental para que esse modelo de mineração se implante no Estado de Minas Gerais? O Estado, no mês de dezembro, um mês antes do rompimento da barragem, não autorizou que a Vale pudesse reaproveitar o minério que estava na barragem de rejeito? O Estado não pode receber um centavo desse dinheiro, porque o Estado é tão criminoso contra a Vale. O Estado de Minas Gerais é coautor de todos os crimes socioambientais que estão acontecendo no Estado de Minas Gerais e, portanto, ele não pode ser tratado como vítima. Ele é coautor desses crimes. E, veja, o Estado recebeu a maior parte dos recursos e destinou para fazer o Rodoanel, que a gente tem que tentar deixar claríssimo: o Rodoanel não é um projeto para resolver a mobilidade urbana na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é só a aparência que o governo e as mineradoras querem dar. O Rodoanel é uma obra de ampliação da infraestrutura para permitir a expansão da atividade minerária predatória e exploratória no Estado de Minas Gerais. Isso é como se fosse um investimento com a chancela do Estado para que as mineradoras possam fazer mais crimes socioambientais. Então, o nosso inimigo é muito maior. O nosso inimigo é o governo Zema, subserviente às mineradoras que implantam um projeto de exploração minerária desumano, violador de direitos humanos, ambientalmente sustentável. Os nossos inimigos são o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Eu queria que um professor na Faculdade de Direito tivesse dito isso que eu estou dizendo agora. Ia encurtar enormemente o meu caminho de luta por direitos, né? O nosso inimigo é o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O nosso inimigo é a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Ou seja, todas as instituições de justiça que deveriam atuar para assegurar o respeito e a prevalência dos direitos, porque numa sociedade democrática, nenhum interesse econômico justifica a violação de direitos humanos. O tribunal tem o dever de assegurar que nenhum projeto do Estado que viole direitos humanos possa ir para frente. Eles são os nossos inimigos também. A ação foi proposta na Justiça Federal, não foi à toa. Nós temos a esperança que a Justiça Federal não se torne um puxadinho do governador. Não faça aquiescência com as violações mais brutais dos direitos humanos que estão acontecendo no Estado de Minas Gerais. Mas não há garantia disso. Lembrem-se que o acordo, salvo engano, o PT e o PSOL, não sei se teve outro partido, eles ajuizaram uma ação de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal e, num primeiro momento, foi distribuída para o ministro Marco Aurélio, que negou a liminar, né? E parece que o Supremo Tribunal Federal não aprende com os próprios erros, né? Depois de eles serem chamados de canalha, de ter o risco real de um golpe de Estado no ano passado, cujo um dos motivos foi a omissão do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário de parar imediatamente o golpe, eles não aprendem. E aí, me parece, é essa proposta que eu faço, né? Já indo para a conclusão,
é que nós temos que exigir o respeito ao direito à consulta. Isso é inegociável. É inegociável. Agora, prévia, claro, consulta livre, prévia, informada e de boa-fé. Agora, nós temos que nos preparar para o poder judiciário que nós temos. E aí eu acho que uma frente de luta deve ser a preparação de uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que questione duas coisas. Que questione o acordo ilegal, violador dos direitos mais básicos, do contraditório, da ampla defesa, da participação e do projeto do Rodoanel. E que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e essa frente parlamentar, que vai ser um instrumento importantíssimo nessa luta, possam apoiar essa denúncia, possam ajudar a que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos tome consciência que o Estado de Minas Gerais é o principal violador dos direitos humanos, que é o principal parceiro nos crimes das mineradoras, que o sistema de justiça está conivente com tudo isso que está acontecendo e que nós não aceitaremos mais nenhuma violação de direitos humanos no Estado de Minas Gerais para promover a expansão do capital minerário. Muito obrigado. Ótimo, excelente, excelente, doutor Matheus. Foram anotadas, inclusive, várias das questões, assim, né? Eu entendo que a gente precisa dar uma cobrada maior mesmo numa posição do Ministério Público em relação à resolução conjunta SEMAD-SEDESE. Guardada na memória, nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Bate fundo na bandeira, bate fundo da mudança chegou. É na roça, na cidade, na sociedade do trabalhador. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta.